Olá, amigos! Vamos continuar falando aqui sobre processo penal. Hoje nós vamos falar sobre a acareação. A acareação é um meio de prova e será produzida tanto na fase judicial, se necessário for, quanto na fase do inquérito, é também possível, certo? A acareação nada mais é que pegar fulaninha, né, e aí colocar juntos ali para tentar sondar, para tentar esclarecer essas contradições nos depoimentos dados de forma separada, né? Então, a acareação seria um esclarecimento de contradições feitas em depoimento, certo? Além disso, é possível a acareação, né, via carta precatória, ou seja, o juiz quer esclarecer uma contradição que foi dita por uma testemunha que está, sei lá, em um outro estado, né, fora da jurisdição daquele juiz. Então, ele vai pedir para expedir carta precatória para que seja feita essa acareação, certo? Além disso, podemos citar também que a acareação, e isso é muito importante, ela pode ser feita com todas as pessoas envolvidas no processo. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas falam, assim, os bancos, na verdade, cobram, falando que não pode acareação com o réu, não pode acareação com a testemunha, não pode acareação com a vítima, entendeu? Tenta induzir, assim, a erro. Então, aí vocês fiquem cientes que todas as pessoas presentes no processo podem sim ser submetidas à acareação, a depender, né, da necessidade ou não. Agora vamos falar sobre o reconhecimento de coisas e pessoas. Está previsto também no Código de Processo Penal, né? Em regra, existe essa possibilidade, é um tipo de prova nominadas, né, porque está previsto no Código de Processo Penal, porém, existe algumas coisas que não estão previstas no Código de Processo Penal que diz respeito a esse reconhecimento de coisas e pessoas. O que seria? Som, imagem, fotografia. Isso não está previsto no Código de Processo Penal, por isso são chamadas de provas inominadas, mas são admitidas pelo Código de Processo Penal. Como que é o procedimento desse reconhecimento de coisas e pessoas? Se for pessoas, ela não terá a presença do réu. Na verdade, esse reconhecimento ele é feito sem o conhecimento do réu, né? Suponhamos que existe dúvida de quem seria o suposto, né, autor de determinado crime, e aí o juiz vai tentar um reconhecimento ali, pega a vítima, coloca numa determinada sala, pega o réu e outras pessoas, não pode ser só um, né, coloca ali vários, 2, 3, 4 pessoas, né, numa outra sala, e aí através de um vidro, né, onde só a vítima vê o réu não vê quem está do outro lado, se faz esse reconhecimento. Se a vítima reconhecer, indicar o suspeito, ok, se não reconhecer ninguém, todos, né, dispensados, e aí vai se tentar uma outra forma de localizar esse autor, certo? Ainda existe o reconhecimento por fotografia, e isso é tudo feito também em sede de delegacia. Só lembrando que assim, a falta da observação desse procedimento, onde o réu não toma conhecimento, né, da realização desse reconhecimento, né, a falta dessa observância gera nulidade relativa. Ou seja, a parte que se sentiu prejudicada, ela deve comprovar esse prejuízo. Caso não comprove, não existe nenhum tipo de nulidade, o processo ele segue normalmente, porque é uma nulidade relativa, onde a pessoa tem que comprovar o prejuízo e não uma nulidade absoluta que independe do prejuízo.
Agora vamos falar sobre o interrogatório do réu. Tá? Inicialmente, é importante mencionar que a não observância, né, da presença de um advogado no interrogatório do réu, né, no momento da realização do interrogatório do réu, gera nulidade absoluta. Existe uma súmula de número 523 do STF que pacificou esse entendimento aí, que é obrigatório a presença de um advogado quando da realização do interrogatório do réu. O interrogatório do réu, ele será feito exclusivamente pelo juiz, né? Isso é privativo do juiz, só o juiz pode fazer esse interrogatório. Diferente do interrogatório das testemunhas, onde as partes, no caso, né, a defesa e a acusação podem fazer as perguntas diretamente às testemunhas. No interrogatório do réu, as perguntas elas são feitas ao juiz, o juiz faz um juízo de admissibilidade dessas perguntas e aí sim o réu poderá respondê-las. Então a gente chama de interrogatório judicial presidencial, onde as perguntas serão dirigidas ao juiz para depois serem autorizadas e respondidas pelo réu. Tá? É importante mencionar também que caso exista uma pluralidade de réus, ou seja, mais de um, para ser feito esse interrogatório, o réu que se sentir incomodado de depor na presença de um outro réu poderá pedir que ele saia da sala, mas em regra o interrogatório ele é feito de forma individual, né? Primeiro um, depois o segundo e assim sucessivamente, não todos ao mesmo tempo. Não existe essa obrigatoriedade do réu que não está depondo não poder ficar na sala, mas caso quem esteja sendo interrogado se incomode com a situação, então pode pedir para ele retirar, sim, isso é perfeitamente possível, tá? Importante mencionar que o interrogatório do réu, ele é um ato não preclusivo, ou seja, ele não preclui, mesmo que não tenha sido feito, realizado no momento oportuno, ele poderá sim ser feito em um outro momento, isso é perfeitamente possível. Por fim, importante mencionar que é possível também um interrogatório feito por videoconferência. Só que isso é uma exceção, não é a regra. A regra é que o réu compareça, né, ao fórum e aí preste o seu depoimento pessoalmente perante o juiz, né? Mas caso exista a necessidade, o réu está numa outra cidade, não pode se deslocar à jurisdição do juiz processante, então aí sim será excepcionalmente admitido esse interrogatório por videoconferência. Bom, por fim, só queria lembrá-los, né? Vocês sabem disso, tenho certeza, que o interrogatório na audiência criminal, né, sempre será, em regra, melhor dizendo, será realizado ao final, né? Ele é o último a depor, né, a ser interrogado nesse caso, porque ele vai primeiro vai ser ouvida a vítima, depois testemunhas, peritos e assim sucessivamente, e ao final ele irá colher o depoimento do réu, o seu interrogatório. Mas isso é para audiências, né, que estejam tramitando no rito ordinário, que tenha pena aí superior a 4 anos, como a gente bem sabe. Se for uma audiência, por exemplo, de crime, de drogas, por exemplo, tráfico de drogas, né? A lei de drogas, ela fala lá que o depoimento do réu será colhido no início da audiência de instrução. Então, assim, rito ordinário, o depoimento será colhido ao final. Agora, existem outras leis, outros procedimentos que o depoimento do réu não necessariamente será ao final da audiência de instrução, certo? Agora, mudando de assunto completamente, mas ainda falando sobre produção de provas,
vamos falar sobre a confissão do réu. Bom, a confissão, ela tem um reduzido valor probatório, porque não se pode condenar ninguém só pura e simples com base em confissão. É por isso que a gente diz que ela tem um valor relativo. Tá? A confissão ainda ela poderá ser retratada quando feita em sede policial, poderá ser feita essa retratação, e mesmo que seja feita essa retratação, o réu ele terá direito a atenuante na dosimetria da pena, né? Eu não falei ainda isso com vocês, vou falar, mas se confessa, o réu confessa algo, ele tem direito aí a uma diminuição de pena, né, quando feita a dosimetria da pena, que é o cálculo da pena em si, que irá ser cumprida por aquele cidadão. Então, mesmo que ele venha se retratar na fase judicial, ou seja, falou uma coisa na delegacia e agora acha que não foi bem assim, estava confuso, eu quero me retratar, quero falar, dar o meu depoimento de forma diferenciada. Ainda assim, se considera a confissão, e ele terá direito sim a essa atenuante, ou seja, essa redução de pena, tá? A confissão ela é divisível, ou seja, o juiz ele não é obrigado a utilizar tudo que foi dito pelo réu, ou seja, confessado. O juiz ele pode pegar partes da confissão e desconsiderar outras tantas partes, certo? E com isso chegamos ao fim, né, dessa parte de provas, né, no processo penal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tentei passar aqui da melhor... Gente, tem uma música aqui. Tentei passar aqui da melhor forma possível. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E é isso. Vamos dar continuidade aqui aos assuntos. Aguarda aí, daqui a pouco tem mais conteúdo novo para vocês. Eu desejo para vocês bons estudos, tá? E até o quê? A próxima aula, lógico, né? Gente, tem uma música, vou tirar essa música daqui.